Olá, amigas e amigos da TV Taperá. Hoje, quinta-feira, dia 16 de abril de 2020. Hoje eu vos convido para uma reflexão bastante profunda que o momento exige. Quando no mundo quase 2 milhões de pessoas já foram infectados pelo coronavírus, quando 500 mil pessoas já foram recuperadas, quando quase 130 mil pessoas perderam a vida, quando a Itália supera 20 mil mortes, quando a Índia estende a sua quarentena nacional até o dia 3 de maio, quando governadores americanos formam um pacto para decidir quando reabrir a economia, e quando no Brasil a polícia de São Paulo prende 2 homens que vendiam testes rápidos. Logicamente, a gente pode até colocar em dúvida, será que esses testes rápidos não foram aqueles que foram roubados no aeroporto de São Paulo? Ou então, aqueles testes em que foi visto que os testes não eram tão fiéis a ponto de ter muito resultado falso negativo. Quando no Rio de Janeiro as farmácias vendem testes para detectar o Covid-19, vendem ilegalmente até por um valor de R$250. Quando no Brasil, o Ministério da Saúde reforça a recomendação de isolamento social e prevê que o pico da pandemia ela está entre abril e junho, e aí se formos pegar esses 2 meses, a metade seria o mês de maio, né? Quando o Brasil corre para ampliar o estoque de respiradores esses que são importados da China, a dificuldade toda para se importar de lá, por quê? Porque precisa para o consumo interno deles, então a importação fica mais difícil. Quando se tem a informação que a USP cria respiradores 50 vezes mais baratos, tipo um respirador que pode sair até por R$1.000, coisa que nunca aconteceu. Quando mais profissionais da área da saúde são afastados pelo aumento de casos nesse grupo, quando a classe médica ela se degladia quanto ao uso de determinados medicamentos, como por exemplo a hidroxicloroquina, uns achando que devem usar, pela experiência já tida em outros países, quando outros médicos falam que não é para se usar, enquanto uma terceira leva de médicos que falam, olha, pode ser usado desde que seja no início. Outros falam, não, vamos usar no meio da doença. Enquanto que outros preconizam o uso da hidroxicloroquina naqueles pacientes mais graves. Enfim, uns dizem que tem evidência científica, outros dizem que não tem evidência científica. Quer dizer,
é uma discussão entre médicos. Imaginem como fica a população quando não se tem um consenso em relação à quarentena, se fazemos a quarentena horizontal, se fazemos a quarentena vertical. E quando um mundo de fake news nos assola as nossas redes sociais, né? Um verdadeiro desserviço para a população, que já anda bastante tensa. Quando a gente vê também aquela invasão, né, nas redes sociais, daqueles lives dando uma série de palpites, de procedimentos, de fórmulas mirabolantes, dizendo que, olha, tome isso, tome essa vitamina, tome esse chá, que é para aumentar a imunidade. Quer dizer, é uma série de coisas que a gente vê e que vai realmente contaminando a nossa rede social. E quando a gente vê também esses lives dizendo, olha, você tem que saber colocar máscara, você tem que fazer isso, tem que saber quando tira o sapato, quando coloca o sapato, quer dizer, é uma série de orientações que fogem da necessidade ou da realidade da população, né? Quando a gente vê, né, uma politicagem envolvendo a vaidade de determinados agentes políticos, quando a distorção de notícias de alguns meios de comunicação, ela vem recheada ou camuflada de interesses escudos aos interesses da população, colocando em risco a confiabilidade dessas informações. Quando no Brasil a Covid-19 já matou quase 2.000 pessoas e contaminou mais de 25.000 pessoas em apenas 45 dias. Esse que é o problema. Em pouco espaço de tempo se matou tanta gente. Quando mais de 15.000 exames esperam a sua confirmação ou não de ser o coronavírus, quando praticamente há 20 dias o Brasil está praticamente quase parado, né? Quando empregadores e empregados foram obrigados a parar de trabalhar, quando o governo lança medidas para atenuar toda essa situação, quando os trabalhadores que vivem do dinheiro diário para sustentar a sua família, para que possam diminuir um pouquinho, né, toda a dificuldade do nosso dia a dia. E quando o trabalhador pergunta, quando eu vou voltar a trabalhar? Ou quando vou poder procurar um emprego? Então, quando nós estamos atravessando todo esse período bastante difícil, nós só temos as seguintes e poucas certezas. Nós temos a certeza de que o Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, é uma doença de alta contagiosidade. Isto é, ela pega com facilidade, ela transmite com facilidade. Uma outra certeza que nós temos é que o mundo, e logicamente o Brasil, nunca passou e está passando
por um estado de calamidade pública imposta pelo novo coronavírus? Quando nós temos a certeza que ninguém tem certeza de nada, esta é a certeza de que ninguém tem certeza de nada, e que há uma necessidade de uma formação de um comitê de crise integrado pelos melhores epidemiologistas, pelos melhores infectologistas, pelos melhores imunologistas, pelos melhores intensivistas, pelos melhores matemáticos do Brasil. Quando nós temos a certeza que todos querem acertar, mas a vaidade pessoal atrapalha muito. Quando nós temos a certeza que o uso político partidário dessa pandemia, camuflado ou não, só prejudica a população, principalmente os mais necessitados. E aquela grande certeza, né, que o Brasil sairá mais forte, mais consciente e mais solidário. É decorrente de tudo isso que eu chamei, logo no início desse nosso programa, para uma reflexão, para uma profunda reflexão. E, na verdade, várias reflexões que eu vos convido. A reflexão sobre os malefícios da vaidade. O que é vaidade? É aquele desejo exagerado de atrair a admiração. Chamando você que nos assiste para uma reflexão sobre a importância da serenidade, do discernimento. O que é o discernimento? É a gente ter juízo, a gente ter prudência e principalmente chamar a população para solidariedade. Então, minha gente, esse convite que eu estou fazendo hoje para vocês, né, que essas reflexões nos impeçam de perdermos o que nós temos de mais importante na nossa vida e que sempre acompanhou o povo brasileiro, que é a esperança. Então, com essas reflexões, nós possamos fazer com que essa nossa esperança a gente nunca se perca. Porque eu já falei há pouco que o Brasil, ele vai sair disso. E nós temos certeza absoluta que com essas reflexões, com a solidariedade da população, com esse espírito que sempre a população demonstrou, seguindo corretamente as orientações das nossas autoridades, continuando a usar a máscara, a evitar as aglomerações, mantendo aquelas condições normais de higiene que sempre nós orientamos aqui na TV Taperá. Nós temos certeza que nós iremos sair dessa
diferentemente dos outros países que, infelizmente, atravessaram, estão atravessando ou que atravessarão essa pandemia causada por esse micróbio, por esse inimigo invisível e que está fazendo com que toda a população sofra e que pague por todo esse desastre que está causando em todo o mundo. Essa é a mensagem de nós aqui da TV Itaperá a todos que assistem. E continue assistindo os nossos programas através do YouTube TV Itaperá. Continue seguindo, compartilhando, divulgando através do Facebook Jornal Itaperá e nos siga através do Instagram @Jornal Itaperá. Muito obrigado, muita fé e fiquem com Deus.